Imagina um avião de turismo. Motor de 65 cavalos. Velocidade máxima de 121 km por hora. Sem armamento. Sem blindagem. Sem proteção nenhuma para a tripulação. O tipo de avião que você vê nos fins de semana sobrevoando a praia. Agora imagina esse avião voando sobre posições nazistas nos Apeninos italianos, a 50 metros do chão, com atiradores alemães mirando de baixo, com artilharia antiaérea tentando derrubá-lo. E 2 brasileiros dentro, um piloto e um observador, anotando tudo o que viam, corrigindo os tiros da artilharia aliada em tempo real. Esse era o Piper L4AA Cub, e essa era a primeira ELO, a primeira esquadrilha de ligação e observação da FAB, a unidade mais desconhecida da participação brasileira na Segunda Guerra, e a que tornou a artilharia brasileira a mais precisa de todo o 5º Exército americano. Inscreve no canal agora, porque essa é só uma das histórias que o Brasil guardou no esquecimento. Enquanto o primeiro Gafka voava P-47 Thunderbolt com 8 metralhadoras e bombas de 227 quilos, havia outra unidade brasileira nos céus da Itália, menor, mais silenciosa, completamente desarmada. 11 oficiais aviadores, 8 sargentos mecânicos, 2 sargentos de rádio, 8 soldados de apoio. Total, menos de 30 homens, 10 aviões. E uma missão que parecia impossível: voar sobre o território inimigo num avião de turismo e dizer para a artilharia onde atirar. O Piper L4H Cub era chamado de Teco-Teco pelos pracinhas, pelo barulho do motor. Era uma aeronave civil adaptada para uso militar. Leve, lenta, sem proteção. Mas tinha 2 qualidades que nenhum avião mais sofisticado tinha. Conseguia voar muito baixo e muito devagar sem cair. E era pequeno o suficiente para ser difícil de acertar. Os alemães sabiam exatamente o que aqueles aviõezinhos faziam. Sabiam que quando o Teco-Teco aparecia, a artilharia aliada ia começar a acertar com precisão. Então atiravam em tudo que tinham. E os pilotos brasileiros continuavam voando, a 50 metros do chão, sobre posições nazistas. Olho nele. A missão da primeira ELO era simples de descrever, difícil de sobreviver. O avião decolava, sobrevoava a linha de frente e o território inimigo. O observador anotava tudo: posições de artilharia alemã, movimentação de tropas, depósitos, bunkers. E então vinha a parte mais delicada: corrigir os tiros da artilharia aliada em tempo real pelo rádio. Quando um canhão disparava, o Teco-Teco estava lá em cima vendo onde a bomba caía. 100 metros à esquerda, 50 metros à frente. Acertou. 400 regulagens de tiro. 400 vezes em que um piloto brasileiro, num avião desarmado, ficou parado sobre posições nazistas, esperando um canhão disparar de novo. O resultado foi o que o comando aliado registrou. A artilharia da FAB foi considerada a mais precisa dentre todas as unidades de artilharia do 5º Exército americano. A mais precisa, graças a um Teco-Teco. Mas antes de chegar à Itália, a primeira ELO teve um problema que resume o improviso de toda a participação brasileira na guerra. Quando foram convocados, os pilotos precisavam aprender a operar o Piper L4H. Mas o Brasil não tinha L4H. Então treinaram com PT-19, um avião de asa baixa que não era adequado para a missão porque obstruía a visão do solo. Treinaram no avião errado, e em menos de 3 meses estavam na Itália, com os L4H que receberam dos americanos, aprendendo o avião certo enquanto faziam as missões certas. Se você está chegando até aqui, deixa o like agora. Mas há um episódio dentro da história da primeira ELO que parece cena de filme. Os sargentos pilotos da esquadrilha estavam fazendo as mesmas missões perigosas que os oficiais, voando sobre os nazistas, corrigindo tiros, arriscando a vida e recebendo o tratamento de sargentos, sem a patente de oficial. O problema chegou ao ministro da Aeronáutica, Salgado Filho, que estava visitando as tropas na Itália. Ele ouviu o caso e tomou uma decisão no mesmo dia. Em cerimônia simples, perante a tropa reunida, declarou que os sargentos pilotos da primeira ELO estavam promovidos a aspirantes a oficiais aviadores. E pessoalmente substituiu em cada um deles a divisa de sargento pela estrela de aspirante, no campo de batalha italiano, numa cerimônia improvisada, porque era justo. Em 184 dias operacionais, a primeira ELO voou 1.282 horas e 50 minutos em missão de guerra, 684 missões, 2.399 aterrissagens, 400 regulagens de tiro, em Monte Castelo, em Montese, em Belvedere, em Fornovo. Em todas as batalhas grandes da FAB, lá em cima havia um Teco-Teco brasileiro, olhando tudo,
corrigindo tudo, sendo atirado por tudo. E continuando. Quando a primeira Elo chegou na Itália, adotou como símbolo o mesmo que os americanos usavam para suas unidades de observação, um gafanhoto. Os americanos chamavam esses aviõezinhos de grasshoppers, gafanhotos, pequenos, que aparecem do nada, que são difíceis de pegar. Mas depois a esquadrilha criou seu próprio emblema, com um piloto, um binóculo, o observador em constante vigília, um canhão, a artilharia que guiavam, asas, a FAB, nuvens brancas, a paz desejada, azul, o céu, e o grito de guerra que dizia tudo. Olho nele! Enquanto o Gavica gritava senta a pua e atacava, a Elo gritava olho nele e observava. Dois papéis completamente diferentes, igualmente necessários, igualmente perigosos. A primeira Elo foi extinta em 14 de junho de 1945, um mês depois do fim da guerra, por ordem do comandante da 1ª Divisão Expedicionária, e seus integrantes foram incorporados ao 1º Gavica para a viagem de volta, silenciosamente, sem cerimônia específica, como a unidade tinha existido, silenciosamente, num teco-teco sobre posições nazistas, 11 oficiais aviadores, 10 aviões, 684 missões, 400 regulagens de tiro que tornaram a artilharia brasileira a mais precisa do 5º Exército americano. Um gafanhoto que os alemães não conseguiam parar, e o grito de guerra mais preciso de toda a participação brasileira na guerra. Olho nele. Clica no próximo vídeo porque tem mais uma história dessa que o Brasil esqueceu de contar.